Os olhos estão voltados para Brasília. O Senado deu início hoje à sessão de julgamento final do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Trabalhos que são comandados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski. Repórter Raquel Miura tem detalhes e informações da sessão neste momento. Boa tarde, Raquel. Oi, Nonato, boa tarde. Pois é, começou hoje o julgamento derradeiro da presidente Dilma Rousseff aqui no Senado, transformado num tribunal político. E quem fala neste momento é o procurador do Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo, ele que assinou os pareceres contestando as pedaladas fiscais da gestão Dilma, muito questionado pelos defensores da presidente afastada, como a senadora Cátia Abreu, do PMDB, que lembrou a perícia do Senado isentando Dilma das pedaladas, não dos decretos orçamentários. O procurador de contas se disse, no entanto, convencido de que Dilma errou no caso das pedaladas. Considero que a instância especializada em contas é o Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas. O que temos ali é claramente uma operação de crédito, mas cabe ao Poder Judiciário, e aqui no caso ao Senado Federal, a palavra final sobre se é operação de crédito ou não. Eu tenho uma convicção muito clara, muito tranquila sobre isso, considero que é, e felizmente estou acompanhado dos melhores técnicos da República nesse assunto. Eu só quero também dizer a Vossa Senhoria que não é só o Tribunal de Contas da União que tem os melhores técnicos da República. Lá não é a Santa Sé, lá não é a última verdade do mundo. O procurador de contas, Nonato, também disse que a equipe econômica de Dilma Rousseff foi alertada várias vezes sobre erros na administração pública. Ele disse que não sabe se Dilma Rousseff teve um encontro pessoal com tal equipe, mesmo com o advogado-geral da União sobre o assunto, mas que ele disse não ter dúvidas de que ela sabia o que estava se passando na administração pública. Logo no início, uma publicação no Facebook pelo procurador retirou dele o status de testemunha aqui hoje. Quando ele começou a falar, ele foi contestado pela defesa de Dilma Rousseff, que lembrou que ele chegou a publicar um ato de convocação da população pela rejeição das contas de Dilma Rousseff. Aí, Ricardo Lewandowski decidiu ouvi-lo como informante. Portanto, como informante, ele não precisou fazer o juramento, se comprometendo a falar a verdade. E ele foi questionado durante vários momentos, inclusive há pouco ele disse que votou em Dilma Rousseff ao dizer que não é um militante anti-Dilma. Eu não falei isso para ninguém, não seria obrigado a dizer, mas faço questão de registrar aqui nesse dia histórico para que fique para a história. Em 2010 eu votei na presidente Dilma. Em 2010 eu votei na presidente Dilma. Então eu não sou militante anti-Dilma. Mas na minha função, encontrando ilegalidades desta envergadura, eu sou obrigado, por ofício, a apontar as ilegalidades. Olha, a presidência certamente não poderia votar na presidente Dilma depois de tudo que ela fez em 2013, 2014. Nonato, ele é o primeiro a falar das testemunhas. Depois ainda teremos, no total são 8, 6 de defesa e 2 de acusação. Os deputados de acusação, os deputados opositores a Dilma abriram mão das demais testemunhas e a ideia é que pelo menos 4 sejam ouvidas hoje. E no começo, Nonato, o clima esquentou aqui, apesar do ar-condicionado em potência máxima aqui no plenário do Senado. Gleice Hoffmann, do PT, e Ronaldo Caiado, do DEM, trocaram farpas pesadas. Ele disse, meio fora do microfone, por isso que a gente conta aqui, que não roubava aposentados, numa referência às denúncias de fraude em crédito consignado que pesam sobre o marido de Gleice Hoffmann. E ela acusou o colega senador de manter trabalhadores escravos em propriedades rurais. Aqui não tem ninguém com condições de acusar ninguém e nem de julgar. Então por isso que a gente diz que é uma farsa. Qual é a moral desse Senado para julgar a presidente da República? Qual é a moral que tem os senadores aqui para dizer que ela é culpada, para caçar? Quero saber
Silêncio, qual é a moral que vocês têm? Gostaria de saber, porque a metade aqui não tem. Se tivesse moral, presidente. Silêncio, por favor, se tivesse moral, se tivessem e quisessem de fato. Silêncio. Se tivessem, senhor presidente. Eu peço que todos se contenham, por gentileza. Que é isso? Você é de trabalhador escravo. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Bom, Nonato, esse clima quente aí foi no início dos trabalhos, depois tivemos aí o clima mais ameno no depoimento ainda da primeira testemunha, agora como informante. No entanto, a todo momento o PT contesta a questão de ordem. O presidente Ricardo Lewandowski já pediu que todo mundo se atenha às perguntas. Cada senador inscrito para falar tem 3 minutos para fazer a pergunta, né? A testemunha mais 3 para responder e igual tempo para réplica e para tréplica. Então, ao todo, 12 minutos cada parlamentar, a participação de cada parlamentar. E para essa primeira testemunha, Nonato, 30 senadores se inscreveram, 15 falaram até aqui. E olha que a gente tinha a previsão de ouvir pelo menos 4 hoje, mais 4 amanhã. Então, a previsão é realmente de trabalho se estendendo para o fim de semana. Lembrando que na segunda-feira, quem vem pessoalmente ao Senado pela manhã prestar o depoimento é a própria presidente afastada, Dilma Rousseff, Nonato. É isso se tudo correr bem, né, Raquel? E a gente tiver aí um cronograma mais ou menos parecido com o que foi pré-determinado, né? Porque, de repente, pode até atrasar um pouco, né? Então, essa que é a dúvida, porque o Ricardo Lewandowski disse que, independentemente de estender ou não, na segunda-feira ele quer ouvir a presidente Dilma Rousseff. Então, ele deu que o prazo para ouvir as testemunhas é no fim de semana. Então, o que pode acontecer talvez seja a madrugada dentro, até finalizar essa fase das testemunhas domingo. A previsão é de que isso fosse encerrado ali, quem sabe, sábado de manhã. Muita gente vendo que por esses atrasos poderia, né, pelo menos seguir para o fim de semana, sábado e domingo. Vamos acompanhar, né, Nonato? Sem dúvida. Obrigado, Raquel Miura.